Olá, estamos de volta com o Fala Videira Podcast, toda semana um assunto do seu interesse. E hoje nós vamos falar sobre bem-estar animal, um assunto que com certeza diz respeito a você, a sua família, a todos os videirenses, porque além de falar de aqueles companheiros que fazem parte do nosso dia a dia, dos pets, a gente está falando também de saúde pública e de uma ação muito efetiva que a administração municipal de Videira está tendo, já desde o começo do ano, desde o ano passado, na verdade, mas desde o começo desse ano aqui, reestruturando um setor muito importante que está tratando e vai, a partir dessa reestruturação, tratar de uma forma mais efetiva ainda essa questão muito importante. E para conversar conosco a respeito desse assunto, estamos recebendo o Wellington Centofante Pereira, que é diretor administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, né, Wellington? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, Clemente. E o Dirceu Camargo, que é médico veterinário. Seja bem-vindo, Dirceu. Obrigado. Wellington, vamos começar falando um pouquinho da reestruturação desse setor, porque a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começarmos o nosso bate-papo, e a gente estava falando justamente desse setor que já está lá há algum tempo na Secretaria de Agricultura, mas que através de um novo olhar, de uma nova visão, de uma nova posição, digamos assim, no que diz respeito à saúde animal, por essa administração, está passando por uma reestruturação, né, nesse momento. Como é que é? Sim, isso mesmo, Clemir. Até então nós tínhamos 2 veterinários atuando no município na questão clínica veterinária, né? Nossa clínica veterinária fica lá em anexo ao SDU, e nessa clínica eram realizados os procedimentos de cães, gatos, e também o Dirceu aqui, que está ao lado, ele atende também os animais grandes. Então ele costuma ir nas propriedades, dar auxílio ao produtor que, né, produz vacas leiteiras, enfim, atende os produtores rurais, né, nas suas propriedades. E também nós temos a parte de serviço de inspeção municipal, que é algo que também faz parte da diretoria, né, de bem-estar animal, que o pessoal tem encaminhado ali através do SIM, a fabricação de produtos, a manipulação de produtos. Então a gente tem desenvolvido isso. Quando a gente fala de Sebrae. saúde animal, é bem amplo, realmente. Amplo. Né? Então nós tínhamos essas 2 frentes principais, a questão do SIM e a questão do atendimento clínico veterinário. Nesse ano, o nosso foco está sendo em ampliar essa estrutura. Então, nós tivemos já a entrada de uma nova veterinária para compor esse conjunto dos veterinários. Então, hoje nós temos 3 veterinários. Também estamos estruturando a parte da clínica com medicamentos, com materiais, enfim, para que os veterinários tenham condição de prestar um bom serviço para a população em geral. E também nós iniciamos alguns atendimentos, e aí, através das ouvidorias e também das ONGs, atendimentos na rua. Na rua, que aí é esse foco, porque quando a gente fala na saúde e o bem-estar animal, imediatamente vem essa questão dos animais de rua, do abandono e tal, né? Por isso que eu fiz esse comentário que é muito amplo, daqui a pouquinho o Dirceu conta um pouquinho mais como é que é esse trabalho de campo. Então, são setores, quer dizer, a mesma equipe, mas atendimentos distintos. Sim, são setorizados, né? São veterinários direcionados conforme o assunto. Então, o atendimento de rua que nós temos, nós vamos com o veterinário até o local. Hoje, o município não dispõe de abrigo, até uma discussão entre nós, com as ONGs, que não é benéfico ao município se ter um abrigo. Já há um entendimento também das ONGs, eu acho que até mesmo do próprio Ministério Público que vem acompanhando isso, que não é bem uma solução efetiva ao abrigo, né? Isso, as soluções efetivas hoje nesse meio são o quê? O controle populacional, né, a conscientização das pessoas no trato com seus animais. Então, hoje também a gente está promovendo a campanha de castração, que é um assunto que a gente vai tratar aqui, e também a microchipagem, para que nós tenhamos a identificação desses animais quando encontrados na rua. Então, a gente vai ter condições de localizar o tutor em caso de abandono. Essa responsabilização também é bem importante. Perfeito. E vem aí uma diretoria que vai tratar exclusivamente do bem-estar animal, Wellington? Isso, nós estamos aí estruturando uma diretoria de bem-estar animal. Em breve devemos ter aí novidades, mas a ideia dessa diretoria é focar realmente no bem-estar animal, é dar esse retorno para a população. Para a população de forma geral. Isso, Dirceu, fala um pouquinho como é que é lá o dia a dia de vocês. Claro, agora com a equipe ampliada, imagino que as coisas estejam fluindo de uma maneira melhor, né? Mas como é que é o dia a dia? O Wellington falou que vocês trabalham desde esse atendimento lá aos chamados, né, dos pequenos animais até animais de grande porte, né? Como é que é? Perfeito. Então, assim, até foi bom que o Wellington até ressaltou o endereço onde fica. Muitas pessoas ainda aqui em Videira não sabem onde fica a clínica. Geralmente a gente fala que é consultório, tá? Depois eu vou
dar uma breve explicação por que é uma diferença. Acredito que muitas pessoas não sabem que existe a clínica, enfim, o consultório. Mesmo, enfim, isso aí. né? É uma diferença entre clínica e consultório, que depois eu já explico a diferença deles. Então, esse primeiro contato que a gente tem lá, que muitos falam que é o tutor do animal, né? E não é tutor, né? A gente chama de responsável. Tá? Dá até vou usar uma palavra que dá uma sensação assim que tem que ser responsável pelo animal. Uma questão de responsabilidade mesmo. Isso mesmo, né? então não é tutor. O primeiro contato, o animal chega com o responsável até a clínica, o que acontece? A gente dá os primeiros assistência veterinária para o animalzinho. Então, ele é encaminhado, ele faz uma ficha. Através da ficha, a gente tem todos os dados do animal, os dados do tutor também. Né? Após isso, a gente vai fazer um sistema. A gente tem um sistema VetSmart, é lançado toda a parte de dados do animal e do tutor. E após isso, ele vai até o consultório. Feito ali toda a parte de consulta no animal, a gente tem vários insumos, vários medicamentos que te dá essa primeira assistência ali, né? E após isso, a gente chama na medicina veterinária que existem trabalhos de emergência, atendimentos de emergência. Esses atendimentos, muitas vezes, a gente não pode ser feito ali, porque o nosso conselho ele não autoriza, né, o CRMV. Então, o que acontece? A gente não deixa de dar assistência para a população. A gente simplesmente faz um encaminhamento para as clínicas aí de videira e, geralmente, não é uma questão de regra, mas, geralmente, as clínicas, com os nossos acompanhamentos, eles não cobram consulta do tutor, que já facilita muito, porque esse dinheiro de uma consulta, ele consegue comprar uma medicação e fazer o tratamento adequado, né? Vai fazer com procedimento, enfim. Exatamente. Após isso, no interior, os produtores ligam, precisam que você venha aqui fazer um atendimento, aí tem uma vaca que está aqui em trabalho de parto, trabalhos assim que são trabalhos considerados emergência, aí a gente não faz por não ser um consultório, por ser clínica, desculpa, por não ser clínica, por ser um consultório. Tá? Então, quando feito esse o consultório já estabelecendo a diferença. O consultório é aquele atendimento que você... A clínica já é um procedimento, é uma cirurgia, são coisas diferentes, é isso? Quando é um trabalho cirúrgico, um trabalho que necessita de um exame de imagem, a gente não pode realizar num consultório. Aí tem que ser já uma clínica veterinária, tá? O CRMV já estipulou isso como regra. Então, né? o município tem o consultório. A clínica já é encaminhado aí para esse atendimento. Exatamente. Então, esse primeiro trabalho, essa primeira assistência, a gente disponibiliza para toda a população de videira e com a chegada do Wellington, agora nosso diretor, tá? Com o Camilo Kozer, que é o secretário da Agricultura, tá? Esse trabalho já era muito bem feito e agora com a presença do Wellington, conseguiu ajustar e agregar muito mais também. Então, agora, setorizando o atendimento. Exatamente. Né? Então, agora, o que era feito só um atendimento para as pessoas de baixa renda, hoje já abriu um leque para a população de videira. Então, a gente não atende só uma baixa renda. A população que tiver seu pet, que tiver com problema de saúde, pode levar até lá que a gente faz o atendimento gratuito e temos lá muitos recursos disponíveis. Apenas não temos cirurgias, né? Sim. E parte ali de exame de imagem. O contato, como é que é feito, Dirceu? Claro, você tem um animal, precisa de um atendimento, leva lá. Mas, de repente, um contato, um telefone, um WhatsApp, tem essa possibilidade? Perfeito. Temos o WhatsApp da prefeitura, né? Que a maioria das pessoas eles utilizam esse canal. Temos também da clínica veterinária. Você pode dar os telefones para a gente? Perfeito. É 991435546. Tá? Todos que tiverem seu pet, que quiserem levar até lá, pode mandar mensagem que vão ser bem atendidos. Perfeito. Wellington, vamos falar especificamente sobre os pets, os animais de pequeno porte, essa problemática toda que não é exclusividade de videira, né? É comum a praticamente todos os municípios brasileiros, o abandono de animais, a irresponsabilidade das pessoas no que diz respeito aos tratos com os seus pets, com os seus animais, e aí, obviamente, recai sobre o poder público e também sobre as ONGs a responsabilidade desse trato com esses animais. Né? Então, é nesse sentido que acreditamos que a população urbana, né, preferencialmente, especialmente, se preocupa, né? Porque aí, como nós falamos no início aqui do nosso bate-papo, acaba influenciando também numa questão de saúde pública, né? Sim. Então é nesse sentido que vem essa reestruturação também do setor, não é? Isso, essa reestruturação vem porque a nossa lei de controle de zoonoses, né, nessa questão de castrações é de 2014. Então, esse início da diretoria já vem para fazer toda essa revisão, tanto do reforço dos profissionais quanto dessa revisão legal, porque nós pretendemos futuramente, com a legislação federal, estadual, enfim, também enrijecer essa questão em âmbito municipal.
Então, a gente vai começar a responsabilizar as pessoas que nós identificarmos que maltratam, que abandonam os animais, em parceria com as ONGs. A gente tem feito muito isso, nós temos aí até, por exemplo, a Causa Animal, a gente tem atuado muito com a voluntária Nilza, com a Magda na PANV, então nós estamos mapeando os locais. Eu tenho no Google ali mapeado todos os locais em que existem focos de abandono de animais, ou aonde as ONGs mantêm um cão-domínio, um gato-mínio, né? Enfim, aonde eles mantêm esses animais comunitários que hoje são chamados. Então, enquanto município, nós estamos, eu e o Dirceu, como uma equipe de fiscalização e de apoio a essas ONGs para ter esse mapeamento e também para prestar esse atendimento lá no local. Então, nós fazemos nós estamos aí num processo de varredura do território para identificar esses locais para nós atuarmos e, né, futuramente auxiliarmos as atividades. E essa parceria com as ONGs é muito importante porque a gente acompanhou aí, durante vários anos, a reclamação das próprias ONGs não a falta de apoio, mas do envolvimento direto do poder público com esse tipo de ataque ao problema, na verdade, né? Sim, sim. O pessoal das ONGs nos trouxe essa situação e nós, né, preocupados ali, o Dirceu também muito proativo nesse atendimento, a própria secretaria como um todo. Então, inclusive para as ONGs, o programa de castração ele iniciou antes do público em geral, porque as ONGs, elas tinham um passivo de animais a serem castrados. Então, de início, nós já liberamos tanto para a PANV quanto para a Causa Animal, que são as maiores entidades, né, do nosso município nesse âmbito, 264 fichas de castração. Então, são desses 264 animais que já foram castrados e que a gente já tem essa segurança do controle. Além da castração, também foram microchipados. E já está em andamento agora esse novo programa, então? Sim, o programa está em andamento. Até, se me permite, Clemente, trazer alguns números aqui, nós já atendemos 544 animais. Já foram emitidas 227 fichas para o público em geral, para a PANV 144, para a Causa Animal 119 fichas, e também nós temos o caso de protetor individual, que é o quê? Aquela pessoa que ela é líder da comunidade, que é um ponto focal que as pessoas acionam para auxiliar. Então, para esses protetores, que a gente contabiliza uma pessoa só, são 54 fichas. No total, até então, do programa, nós já liberamos 544 fichas com um investimento de R$210 mil. Eu lembro ano passado, Wellington, que a gente inclusive noticiou, já houve um aumento considerável nos recursos investidos em castração. E ao que indica, pelo que, né, que a gente está conversando aqui, haverá um incremento também nesse ano, né? Sim. Como é que são esses números? Você tem para informar para a gente? Sim, Do ano passado, já o ano passado já houve um aumento considerável, né? Já. Então, nós temos um histórico aí de 2023, né, até a presente data. Do 2023, nós tivemos uma aplicação de R$192 mil. O ano passado, nós já pulamos para 523 e esse ano 750 mil. O que dá, em comparação com 2023, que é a data, né, que nós temos apurado aqui, dá um incremento de 290%. Praticamente triplicando o valor investido. E isso, obviamente, resulta no número de procedimentos, né? Que é um avanço bastante considerável. Isso, além de um facilitador que nós tivemos também nesse programa de castração é que não se tem a necessidade de comprovação de renda. Então, nós abrimos para todo o público em geral, desde que comprove residência no município. E, claro, né, o objetivo do programa são animais sem raça definida. Né? Bom, esse ano a novidade é a microchipagem. Isso. Tem um limite? Está dentro da expectativa de vocês, do que vocês programaram para um número total de castrações? Junto com a castração já vem microchipagem ou é feito em separado? Como é que funciona isso na prática? Isso é o pacote completo. Completo. O animal recebe a castração e também a microchipagem. Esse microchip fica cadastrado como? Esse microchip ele fica cadastrado no Simpatinhas. É um sistema do governo federal que o acesso é através do Gov e lá o animal vai ter acesso a uma identidade animal. No estilo a do humano, mas tem a identidade animal onde vai ter ali a numeração do microchip. Qual que é o benefício desse microchip? A clínica, em todo o procedimento que fizer nesse animal, ela vai conseguir registrar no histórico do animal esses procedimentos. E também nós vamos conseguir, em casos de abandono, fazer a leitura desse microchip e identificar o tutor. Olha que interessante, aquela questão que o Dirceu falou de responsabilidade, do responsável ser efetivamente responsável pelo animal. Perfeito. Né? Além de um prontuário eletrônico do animal. Justo, né? Então não tem esse negócio que o animal não é meu, é do vizinho.
Simplesmente ele vai ser passado do leitor, né? Nesse chip e vai dar todas as características do Todas animal, as do informações. tutor, né? Na verdade, do responsável. Como é que ele é implantado, Dirceu? Então, esse chip ele tem o tamanho de um grão de arroz, tá? Não vai causar nenhum tipo de Não é uma cirurgia, não é um procedimento nenhum tipo invasivo. de lesão no animal, nada disso. Ele é implantado com como se fosse uma pequena seringa, né? E vai ficar ali vai ser na pele subcutânea do animal, né? E ali vai ter, com o leitor, você consegue ter todas as informações ali, né? Ressaltando que quando a pessoa for até a clínica até o consultório veterinário, tá? O animalzinho, após ser atendido, no momento, ele já vai ser microchipado. Então, todo atendimento, o animal vai ser obrigatório. Não é só no momento da castração. Não, qualquer atendimento, se não tiver o atendimento. microchip, já vai ser, ser implantado. Perfeito. Então, isso daí só vai nos ajudar a esse controle, né? A médio prazo, você já vai começar a ter resultados em relação a Totalmente. esse rastreio. E até né? um ponto que o pessoal tem nos questionado, Clemir, é a questão de fazer apenas a microchipagem. Eu tenho meu animal já castrado, então eu gostaria de fazer o microchip. Nesse primeiro momento do programa, nós não estamos fazendo separado. Até um requisito do programa do PET levado a sério, do governo do estado, então nós estamos seguindo com os dois procedimentos em conjunto. Porém, já estamos aí estruturando com os veterinários também a aquisição desses microchips para implantação no consultório. Que isso é um procedimento que pode ser feito por eles no nosso consultório. Wellington, essa mudança toda, esse investimento todo está sendo feito com recursos do município? Isso, os 750 mil previstos aí de gastos, 237 nós temos a previsão ainda de virem do governo do estado. Porém, o restante é do Isso, município. O restante é recurso próprio. Até o momento nós não recebemos do estado. E o município está custeando. O município está custeando todo esse valor. Perfeito. Bom, e aí tem também a questão da conscientização das pessoas para a responsabilidade com o bem-estar animal, né? Imagino que também seja um assunto em pauta lá no setor de vocês, né? Parcerias, de repente, com a educação, conosco mesmo, da Secretaria de Comunicação, para que as pessoas tenham ampla consciência da responsabilidade de cada um, né? Sim, nós estamos aí prevendo mesas redondas, digamos assim, com a Secretaria de Educação, com as ONGs, para analisar quais informações nós vamos levar, mas reforçar esse atendimento, reforçar esse cuidado das pessoas, e muitas vezes esse cuidado ele entra na casa através das crianças. Então, da gente trabalhar nas escolas essa formação para as crianças. Encontrou um animal abandonado, o que eu posso fazer? Eu vi alguém maltratando um animal, como é que eu posso agir? Então, levar os veterinários com esse conhecimento técnico às escolas, mas de uma maneira didática. E aí que entra a parceria com a Secretaria da Educação. Claro. Essa falsa impressão que as pessoas têm em abandonar o animalzinho, vai estar bem cuidado, que o Estado vai acolher, vai cuidar. Essa é uma falsa impressão que as pessoas têm, né? Porque quando abandona o animalzinho fica perdido, ele vai para a rua, ele transmite doenças, ele vira lixo, ele incomoda a vizinhança. Então, essa impressão, né, as pessoas têm que se conscientizar. E sofre com frio, sofre com fome, sofre com acidente, atropelado, não é? Com certeza. E a gente entende que o princípio parte daí, conscientizar as pessoas nos colégios, fazer palestras educacionais para que as crianças já a nova geração que a gente vai ter não vai sofrer com isso, né? Já vão saber dar valor ao animalzinho. Já venha com a plena consciência da sua responsabilidade, Perfeito. né? Como é que as pessoas podem relatar maus tratos, relatar a situação de um animal que foi abandonado ou encontrado? É uma ouvidoria, é um telefone específico? Como é que é? Hoje nós temos o canal da ouvidoria municipal, então nós atendemos, né, de forma super rápida. Com a estrutura que nós temos ali, nós colocamos toda à disposição da ouvidoria, né, porque entendemos que se o público em geral nos trouxe essa informação, porque essa informação realmente é importante. Então nós precisamos dar o recado que é devido. Também existe um disque denúncia da Polícia Civil. A Polícia Civil também pode ser acionada através do 181 pela questão de maus tratos. Algumas situações nós atuamos inclusive em conjunto. Perfeito. Bom, a pessoa fez lá uma ouvidoria, se tem tempo de resposta, aí claro, vai depender do caso, né? Imagino eu. Sim, nós temos ali o acesso direto, então entrou a ouvidoria no nosso sistema, nós já recebemos notificação inclusive no celular, e também nós temos contato direto com a responsável da ouvidoria que nos reforça esse recebimento. Muitas vezes nós estamos atendendo uma ouvidoria, como já ocorreu, e a responsável pela ouvidoria já nos encaminhou no WhatsApp, olha, recebi uma nova ouvidoria, e por estarmos a campo nós já atendemos a situação. Já emenda um atendimento no outro. Já fazemos tudo. O ideal, na verdade, seria que não existissem essas Perfeito. situações. Aí vai depender da consciência de cada um, né?
da acho sua que vale responsabilidade, da sua reforçar. questão humanitária também para com o animal que está lá sob seus cuidados, né? Vale reforçar, até o Dirceu pode me complementar, mas que nós encontramos várias situações preocupantes, Clemir, ao nível que se chega ao tratamento dos animais. Então, assim, ganhou um animalzinho, pegou o animalzinho, deu de presente para alguém, tenha esse cuidado, sabe? Dê esse auxílio que ele precisa. Então, nós vivenciamos algumas situações que realmente nos preocupam e, por isso, nós queremos enrijecer essa tratativa, né, enquanto poder público, para que eles também sejam defendidos, sejam, né, protegidos. E acreditamos que também não seja só a questão do animal abandonado, mas tem os maus tratos também, né, Dirceu? Porque Muitos. não é só aquele animal que tá na rua, enfim, foi abandonado, é aquele que está dentro de uma casa e por questões que a gente nem consegue entender muito bem, né, da característica do ser humano, é maltratado, né? Com certeza, Romero. A gente pega cada caso aqui em Videira que às vezes até nos surpreende em bairros que não são bairros assim, considerados Sim, pequenos, sim, bairros sim. pobres. A gente vê alguns maus tratos que dói no coração. Como médico veterinário, como você estuda para isso, você vê aquela situação, saber que o animal está naquele ambiente deplorável, muitas vezes amarrado numa corda de 30 centímetros, sem comida, sem água, totalmente já em estado de desnutrição, debilitado. Esse tipo de situação, quando a gente se depara e muitas vezes vai conversar com o proprietário e ali ele tem uma resistência quanto a isso, né? A gente aciona a polícia civil junto para nos dar um auxílio, mas realmente são coisas que a gente vê que... É impressionante isso, ponto né? que vale ressaltar, Clemir, muitas vezes nós falamos em maus tratos, as pessoas só lembram de cães e gatos, mas não, nós já atendemos inclusive cavalos, então que também estavam sendo vítimas de maus tratos. Então, para o público, né, denunciar situações que não são só cães e gatos, a gente atende os animais como um todo. E nesse sentido, é importantíssimo se estabelecer políticas públicas Perfeito. Permanentes. Justo. Eu acredito que... Eu sei que vocês estão trabalhando nisso também, né? No estabelecimento, se não for, deve ir nos próximos meses à Câmara de Vereadores um projeto de lei para estabelecimento de políticas públicas, porque eu acredito que o município nunca teve isso, né? E aí fica claro o que é responsabilidade de quem e também a responsabilidade civil da pessoa que tem lá o animal sob sua responsabilidade, né? Sim, nós percebemos em visitas que as pessoas ficam até surpresas com a nossa chegada, porque até então elas não tinham esse retorno, né, do poder público, do tipo, nós denunciávamos, mas nunca vinha ninguém, enfim. Até um comentário em um dos atendimentos, as pessoas comentaram na rua uma para outra, e não é que eles vieram? Então, é uma assim, questão nós de responsabilidade do fazemos setor público também, reconhecer que tem essa responsabilidade. Então, nós né? precisamos ter uma política pública bem definida, né, em conjunto ali com os poderes, mas que reflita lá na ponta, que é na população. Resolver não resolve, porque se é da natureza humana, né, esse tipo de comportamento, talvez a gente tenha um fator atenuante, como o Dirceu falou, na conscientização das novas gerações, a partir de agora, né? Mas atenua bastante, pelo menos dá uma segurança para a população de que esse assunto também está sendo enfrentado, porque é um grande problema que a gente vive, né? Que a gente vivencia. Isso mesmo. Perfeito. E até ressaltar sobre os benefícios das castrações, né? Que muitas vezes a gente fala em castrar o animal, mas que benefício que isso Tem resistência traz? também nisso, né? Tem, principalmente na parte dos proprietários de pitbulls, né? Que existe uma lei, né, municipal, estadual, na verdade, que é obrigatória a partir de 6 meses de idade a castração de pitbulls e derivados, né? E ressaltar os benefícios das castrações em cachorras, em cadelas. Se tu for fazer a castração nelas, vai reduzir ao mínimo o risco de uma infecção uterina, uma piometra, né? Nos machos, risco de tumores, tá? As fêmeas também já corta o cio, o cão já não vai incomodar mais o vizinho na casa. Então, assim, tem vários benefícios. Não é só a reprodução, é a saúde realmente. Exatamente. A reprodução, é lógico, é um benefício assim, essencial, né? Mas vem outras consequências juntos, né? Perfeito. Pois não, Wellington. Então, eu acho que vale nós trazermos aqui para as pessoas como ter acesso a essa ficha de castração. Nós hoje atendemos e emitimos as fichas de castração no terminal rodoviário em frente ao IFC, na famosa rodoviária nova, e lá a pessoa precisa comparecer com uma foto colorida do animal,
a cópia do comprovante de residência e a cópia do documento do tutor. Então, precisa que seja o tutor que encaminhe essa documentação conosco. Nós faremos lá também o acesso aos simpatinhas, né? Nós auxiliamos a pessoa, algumas pessoas têm dificuldade desse acesso ao Gov, nós sabemos. Então, nós fazemos todo esse auxílio, nós emitimos a ficha e a pessoa entra em contato com uma das 4 clínicas que hoje nós temos prestando os procedimentos. E essas clínicas, às vezes, de um dia para o outro, já realizam o procedimento de As castração. castrações são feitas em clínicas contratadas pela prefeitura. Isso. É essa a sistemática. Isso, são clínicas que participaram do processo licitatório de credenciamento, que foram credenciadas e hoje são fiscalizadas por nós na prestação desse serviço. Perfeito. Wellington Dirceu, muito obrigado pela presença. A gente teria aqui ainda assunto para ficar um tempão, nós podemos voltar em outras oportunidades, quem sabe trazer também o pessoal das ONGs para bater um papo, né? Também porque a gente entende a importância do trabalho que essas ONGs têm, né? E a gente conhece também e sabe das dificuldades que eles têm. Alguma coisa a acrescentar, Wellington? Aqui não eu acho que vale ressaltar, né, a nossa preocupação enquanto poder público, também a valorização das ONGs, nós acompanhamos de perto, né, nos últimos meses ali, o trabalho que elas fazem, então é um trabalho admirável e que nós, enquanto poder público, queremos também abraçar esse trabalho para fortalecer ainda mais. Perfeito. Dirceu, algo a acrescentar? Queria agradecer também às clínicas também, tá? Veterinárias aqui do município também, eles nos ajudam, né? Quantos profissionais, porque muitas vezes, quando eles pegam o nosso encaminhamento, eles não cobram a consulta do responsável, está nos ajudando também, está junto com nós de mãos dadas, né? Nesse controle que a gente tem aí para ajudar a população, né? Trabalho em conjunto, né? Além de parabenizar a equipe, né? Dirceu tem recebido vários elogios aí nas redes sociais, então tem prestado um serviço incrível. Recebo os nossos elogios também aqui. E nosso agradecimento pelo trabalho que vocês fazem, né? É um trabalho que às vezes fica meio invisível, né? Sim. Especialmente agora nessa reestruturação, mas fica aqui a nossa responsabilidade também de dar mais visibilidade ao trabalho de vocês, porque a população precisa saber o que está acontecendo e como os animais estão sendo cuidados. Justo, e essa barreira está sendo quebrada com a chegada do Wellington também, que já reforçou a equipe. Então, estamos quebrando essa barreira e a população está vendo que está dando resultado. Perfeito. Que depender de nós, estamos aí. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a você também pela companhia. O Fala Videira volta na próxima semana. Até lá.